Anfitriã e maior campeã da história, a Alemanha estará na UEFA Euro 2024. Localizado na Europa Central, o país tem 84 milhões de habitantes e possui a 63ª maior extensão territorial do mundo e 7º maior do continente, atrás de Rússia, Ucrânia, França, Espanha, Suécia e Noruega. Só como referência, do mesmo tamanho do estado brasileiro do Mato Grosso do Sul. A capital é Berlim, que nos obriga a voltar no tempo, marcada na história como capital também da Prússia, do Império Alemão, da República de Weimar e do Terceiro Reich, além de ter passado pela traumática experiência de ter sido dividida ao meio, fazendo fronteira entre a Alemanha Ocidental e Oriental por mais de 4 décadas, reunificada apenas em 1990, a partir da queda do Muro de Berlim no ano anterior. Nono mais visitado do mundo, o país é totalmente cosmopolita, abraçando hoje em dia diversas culturas e apresenta um visual suntuoso, exibindo seus castelos, vilas idílicas, praias, lagos, vales alpinos, além de uma infinidade de festivais. A natureza nos reserva belezas sem igual, como suas vilas medievais ou suas paisagens com neve, as reservas naturais e também as falésias e as lindas florestas. Entre festivais, alguns dos mais prestigiados em seus nichos, como a Oktoberfest, o maior entre o povo cervejeiro, desnudando todo o aspecto cultural da cerveja para os alemães. O Festival de Berlim do Cinema, a Feira do Livro de Berlim ou o seu Carnaval, muito destacado, por exemplo, na cidade de Colônia. A Alemanha tem a 4ª maior economia do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão. País extremamente industrializado, com destaque para os setores de metalurgia e química. É o 3º país que mais exporta no mundo. Tem uma agricultura pujante, sendo o maior produtor de centeio do planeta, 3º maior produtor de cevada, só atrás de Rússia e França, e 4º país que mais exporta beterraba. Na pecuária, é o 3º maior vendedor de carne suína, bem à frente na proporção em relação à carne de frango e bovina. Acima de Berlim, Frankfurt é o maior centro financeiro da nação, com sua pujante bolsa de valores, e ainda a cidade é sede do Banco Central Europeu, uma das instituições fundamentais da União Europeia. Entre as marcas nacionais mais valiosas estão Adidas, Puma, Audi, Bayer, Mercedes, BMW, Nivea, Porsche e Volkswagen. Entre essas empresas, muitas são montadoras. Pois é, a Alemanha é inegavelmente um país que recebeu os positivos impactos de sua indústria automotiva, com as marcas já citadas. A produção é ampla e compete entre os melhores no mercado nos carros populares, automóveis de luxo, veículos comerciais e artigos de coleção. De anos para cá, os alemães têm sido pioneiros nos investimentos em tecnologia para carros elétricos, mantendo sua tradição de um dos líderes globais do mercado automotivo. Na Alemanha, vigora o parlamentarismo. A cada 4 anos, eleições definem os congressistas do Bundestag. Essa assembleia define o chanceler, que é quem de fato chefia o governo. O posto hoje é ocupado por Olaf Scholz. No futebol, os principais times são o Bayern de Munique, incontestavelmente o maior de todos, seja nos títulos, na história, investimento, popularidade. São 33 campeonatos alemães, tendo vencido 11 dos últimos 12 nacionais disputados, além de ser um hexacampeão da Champions League. O Borussia Dortmund, 8 vezes vencedor da Bundesliga e é um campeão da Champions League em 1997, além de ter a 2ª maior torcida. O Hamburgo, hoje na 2ª divisão, mas é hexacampeão alemão e também ganhou em 1983 a Liga dos Campeões, além de ser o 3º mais popular. O Schalke 04, com suas 7 Bundesligas e uma Liga Europa de 1997. O Nuremberg, time bastante popular também, que hoje atua na 2ª divisão, ganhou 9 campeonatos alemães e até hoje é o 2º maior vencedor da Liga, além de ter dominado o futebol nacional na década de 1920. E não dá para ignorar o Bayer Leverkusen, atual campeão alemão. O primeiro título da Alemanha na história do clube e, de quebra, foi o inaugural vencedor invicto de uma temporada em todos os tempos. A Alemanha se prepara para sua 14ª Eurocopa, a 14ª seguida, não tendo jogado apenas as 3 primeiras, em 1960, 64 e 68, e já sofre com um jejum de 28 anos sem título da Euro. Nas 13 edições às quais atuou, jogou 57 partidas, obteve 29 vitórias, 15 empates e 13 derrotas, um total de 59% de aproveitamento. Ao todo marcou 84 gols e os principais goleadores históricos são os atacantes Gerd Müller, Jürgen Klinsmann e Mário Gomes, autores de 5 gols cada.
A Alemanha é tricampeã da Euro, venceu em 1972, 1980 e 1996. O primeiro troféu veio nos anos 70, quando estreou na competição continental. Jogou a pré-Euro contra a Inglaterra e venceu jogando em Londres por 3-1. E depois segurou o empate em casa contra os ingleses. Chegou ao Final Four, que foi disputado na Bélgica. Pegou as donas da casa na semifinal e venceu por 2-1 com 2 gols de Gerd Müller. E na finalíssima de Bruxelas, não perdoou a União Soviética, enfiando 3-0 mais uma vez com 2 gols do artilheiro do povo alemão, sempre ele, Gerd Müller. O segundo título veio 8 anos mais tarde, na Eurocopa, que pela primeira vez realizou uma fase de grupos, antes dos mata-matas. Naquela edição italiana, os alemães estavam no grupo A e bateram a Tchecoslováquia por 1-0 e a Holanda por 3-2 e empataram com a Grécia. A seleção se garantiu na final de Roma e mais uma vez jogou contra a Bélgica, agora na finalíssima, e venceu sofrido com gol de Hrubesch aos 43 minutos do segundo tempo, impedindo a prorrogação e assegurando o bi alemão. A terceira e última vez foi em 1996, há exatos 28 anos, na edição realizada na Inglaterra, a primeira competida por 16 selecionados. A geração de Klinsmann, Bierhoff, Matthias Sammer e Hasler superou todas as adversárias, iniciando no grupo C, batendo a República Tcheca por 2-0, depois a Rússia por 3-0 e empate de 0 com a Itália. Nas quartas, passou pela sensação Croácia em vitória de 2-1, mesma seleção que 2 anos mais tarde seria a algoz alemã no Mundial da França e também nas quartas de final. Em um imortal das Eurocopas, na semifinal de Wembley, Alemanha e Inglaterra empataram por 1-1 e decidiram a vaga na final nos penais. Pior para o zagueiro e atual técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate, que errou a cobrança e deu a Müller a honra de botar os germânicos na finalíssima. Na final, vitória de virada na prorrogação sobre a República Tcheca com 2 gols de Oliver Bierhoff. A pior campanha foi no ano 2000, na Euro sediada pela dobradinha Holanda-Bélgica. A Alemanha só fez 1 ponto, perdendo 2 jogos. Estava no grupo A como então campeã continental e caiu do cavalo, empatando de 1-1 com a Romênia na estreia de Liege. E na sequência, 2 derrotas, uma para a Inglaterra por 1-0 e um dramático 3-0 contra Portugal em 3 gols de Sérgio Conceição. Terminou em 15º e penúltimo lugar geral daquela Euro. Como anfitriã, a Alemanha não jogou as eliminatórias da Euro nesse ciclo e é a cabeça de chave do grupo A e vai atuar contra Escócia, Hungria e Suíça. A estreia está marcada para 14 de junho, a abertura da Eurocopa contra a Escócia na Allianz Arena em Munique, às 4 da tarde, horário de Brasília. Vai pegar a Hungria pela segunda rodada no dia 29 na Mercedes-Benz Arena em Stuttgart, às 13 horas. E para fechar a fase de grupos, no dia 23, cruza os bigodes com a Suíça no estádio Deutsche Bank Park em Frankfurt, às 16 horas. O técnico é o alemão Julian Nagelsmann, de 36 anos. Ex-zagueiro, ele teve a carreira curtíssima no futebol, não atingindo o patamar profissional, atuando em times de base do Munique 1860 e Augsburg. Resolveu se aposentar da trajetória de jogador aos 20 anos. Apaixonado pelo campo e bola, Nagelsmann permaneceu vinculado ao Augsburg e rapidamente começou a trabalhar com o expoente Thomas Tuchel. Em 2010, ele é contratado pelo Hoffenheim para dirigir a equipe sub-17. Mesmo jovem, chamou a atenção na base alemã, chegando a ser sondado pelo Bayern de Munique na época, mas ele preferiu apostar no plano de carreira no Hof. Dito e feito, subiu para o time sub-19 e em 2016 foi erguido ao posto de técnico da equipe principal aos 28 anos de idade, se tornando o mais jovem técnico da história da Bundesliga. No primeiro ano, salvou o Hoffenheim da segunda divisão. Na segunda temporada, classificou o modesto time à Champions League. Na terceira, de novo, botou o Hoffenheim no grupo dos 4 melhores times da Alemanha. De tanto mostrar sua capacidade, o inevitável aconteceu. O Red Bull Leipzig contratou Nagelsmann em 2018. Lá ele ficou 3 anos, sendo o primeiro treinador a levar a equipe da marca austríaca às semifinais da Champions League em 2020. No ano seguinte, seduzido pelos resultados assombrosos de Julian, o Bayern de Munique não quis nem saber e pagou a multa milionária do contrato do técnico com o Leipzig, gastando os tubos, cerca de 25 milhões de euros, para ter o novo comandante.
Com uma adaptação difícil na relação com as estrelas do time bávaro, Nagelsmann sofreu no início, mas ganhou seus primeiros títulos, como a Bundesliga e uma Supercopa da Alemanha. Em 2023, ele acabou demitido com os maus resultados. 6 meses depois, em setembro de 23, a Federação Alemã anunciou Julian Nagelsmann como novo treinador da seleção. Na Eurocopa, o jovem professor terá seu primeiro grande desafio. Então vamos nessa com a Alemanha provável para Euro 2024. Pro gol, o eterno Manuel Neuer, de 38 anos, do Bayern de Munique. Outro goleiraço, Marc-André ter Stegen, 32 anos, do Barcelona da Espanha. Outra opção pro gol, Alexander Nübel, 27 anos, do Stuttgart. Vamos para os jogadores de linha, Antônio Rüdiger, de 31 anos, do Real Madrid da Espanha. Jonathan Tah, 28 anos, campeão alemão pelo Bayer Leverkusen. Nico Schlotterbeck, 24 anos, do Borussia Dortmund. Waldemar Anton, 27 anos, do Stuttgart. Robin Koch, 27 anos, do Eintracht Frankfurt. Vamos para as laterais, Joshua Kimmich, 29 anos, do Bayern de Munique. Ele também pode atuar no meio-campo. Maximilian Mittelstadt, 27 anos, do Stuttgart, titular da lateral esquerda, muito provavelmente. Benjamin Henrich, 27 anos, do Red Bull Leipzig. Também do Leipzig, David Raum, 26 anos, opção para a lateral esquerda. Vamos para o meio de campo, Toni Kroos, encerrando a carreira depois da Euro, 34 anos, cracaço do Real Madrid da Espanha. Robert Andrich, 29 anos, campeão pelo Bayer Leverkusen. Ilkay Gundogan, toda a experiência do jogador do Barcelona da Espanha, ele está com 33 anos. Chris Führich, 26 anos, do Stuttgart. Pascal Gross, 32 anos, do Brighton da Inglaterra. Ainda no meio-campo, Alexander Pavlovic, de 20 anos, do Bayern de Munique. Uma ótima revelação do futebol alemão nessa temporada. Florian Wirtz, 21 anos, campeão pelo Bayer Leverkusen. Vamos aos atacantes, um dos astros das expectativas, grandes esperanças da Alemanha para essa Euro, Jamal Musiala, de 21 anos, do Bayern de Munique. Leroy Sané, também do Bayern de Munique, tem 28 anos. Centroavante Kai Havertz, de 24 anos, do Arsenal da Inglaterra. Vem por aí o interminável Thomas Müller, de 34 anos, do Bayern de Munique. Centroavante Niklas Füllkrug, 31 anos, do Borussia Dortmund. E agora, para fechar a lista, Maximilian Bayer, 21 anos, do Hoffenheim. E o último, Dennis Undav, 27 anos, do Stuttgart. Vamos esboçar aí o time do Julian Nagelsmann para Euro 2024 no 4-3-3. Neuer no gol. Linha de 4 com Kimmich, Rüdiger, Jonathan Tah, Mittelstadt na lateral esquerda. Meio de campo, Toni Kroos fazendo o encerramento da carreira nessa Euro. Andrich, provavelmente o Andrich, e o Gundogan um pouquinho mais à frente. Mais próximo do centroavante, o Musiala e o Wirtz. E o centroavante deve ser o Havertz. Portanto, esse é o time provável da Alemanha para a Euro 2024 do Julian Nagelsmann. Esse foi mais um guia da Euro 2024, dessa vez com a Alemanha, anfitriã da Euro 24. Tá curtindo a série? Deixa o seu like e se inscreve aí no nosso canal. Grande abraço!